Bom dia! Começamos mais uma Sexta da Matina e hoje a gente vai falar sobre felicidade. Antes disso, eu queria falar da live de ontem. Foi muito bacana, foi a live com o Hugo Moraes, um psicólogo clínico de orientação junguiana, e a gente falou sobre sonhos. E uma das coisas que ficou reverberando na minha mente como uma informação muito precisa daquilo que a gente precisa olhar, os sonhos, como uma forma de nos comunicarmos com nós mesmos, assim. O sonho, ele dá indícios, ele dá direcionamentos, né? Como é importante a gente olhar para os sonhos, né? De uma maneira a buscar informações de nós mesmos, a gente se interessar por essa informação, né? Então, quando a gente sonha, bem falou o Hugo, e isso é uma prática já na clínica terapêutica, né? Na clínica que a gente tem feito ao longo desse tempo, a gente entender que aqueles elementos que surgem no nosso sonho são representações de afetos, eles são construídos pela nossa mente, né? Então as pessoas, elas vão adentrando nesse universo, elas vão surgindo ali como uma imagem a partir dos afetos, a partir das coisas que a gente vai implicando ali ao longo da nossa história. Então, aquelas pessoas, quando eu sonho com alguma pessoa, né, a Maria, o José, não é a Maria e o José que entram no meu sonho, não é assim que acontece. Eu criei aquela imagem, os componentes ali aleatórios daquela imagem, né, todos os meus afetos ali estão construindo um rosto para me mostrar. Então eu vou atrás dos afetos, né? Qual é a representação dessa pessoa, né? O que essa pessoa significa efetivamente para mim, né? Quais são as qualidades dessa imagem arquetípica, né? Então não é a pessoa, e sim uma imagem arquetípica. E a live foi muito legal ontem, foi muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre felicidade, e aí a nossa Sexta da Matina hoje começa com um trechinho que eu tirei do livro da Michelle Obama, que foi um best-seller, né? Lançou no Netflix o documentário dela no dia 6 de maio agora de 2020, já é um sucesso. O livro da Michelle Obama, ele já é um best-seller porque ele já vendeu mais de 10 milhões de cópias, né? Então ela realmente é incrível. E tem uma coisa que ela fala que eu acho muito legal. Bom, na primeira parte do livro, quando ela faz os agradecimentos para as filhas e tudo mais, ela coloca assim, né? Falando do casamento dela, né? Ele sempre me prometeu uma jornada interessante. E que jornada, né? Então, ela não está ali colocando a felicidade, né? Ela não está colocando uma responsabilidade, né? Por essa jornada. Ela está dizendo assim, se vai ser bom ou ruim. Não tem uma dualidade de certo e errado, né? Mas tem de uma jornada interessante, né? E para mim esse interessante é assim, uma jornada curiosa de desenvolvimento, né? Para mim, do meu ponto de vista. E aí ela tem uma frase que ela fala assim, ó: eu sou responsável por minha própria felicidade. Eu não me casei com o Barack para ele me fazer feliz. Ninguém pode me fazer feliz, sabe? Então, minhas decepções foram pensar naquilo que ele não fazia para mim quando eu não tinha feito o meu trabalho, que era descobrir o que eu mesmo queria. Eu achei isso incrível, né? Quantas vezes a gente vive situações, né, onde a gente terceiriza a nossa felicidade para outra pessoa. A gente coloca no colo dessa pessoa, assim, ó, me faça feliz. Eu me casei com você para você me fazer feliz. Eu estou nesse trabalho para ser feliz, né? Na grande maioria das vezes, o que a gente percebe é que quase que 100% da nossa infelicidade são situações que a gente está construindo junto aquilo, a gente está ali administrando aquilo, a gente está nutrindo aquilo, né? Esperando que algo externo, algo, né, que está atrelado a uma condição, né, alguma coisa de um fator ou outro, né, que aquilo saiba exatamente o que me faz feliz, né? A felicidade, ela tem toda uma ramificação com a nossa cultura, com a nossa cadeia de valores, com a nossa ancestralidade, com tudo aquilo que a gente aprendeu da vida e do mundo. Então, como que alguém que tem também as suas questões, a sua vida, vai saber exatamente o que te faz feliz? Então, se você não souber, né, a sua trajetória, não tiver uma mínima conexão com aquilo que você está fazendo, com o seu caminho, como é que você quer que o outro adivinhe se nem você sabe, se nem eu sei?
como que eu vou delegar? Como é que eu terceirizo isso, né? Como é que eu terceirizo a minha qualidade de vida, né? A minha qualidade de felicidade para que um outro? É pesado demais, né? Porque ele já está preocupado com a dele, ainda ele tem que se preocupar comigo e com as minhas frustrações, né? E tem relações que não se sustentam, porque é um excesso de energia que está sendo direcionado, né, para essa relação, onde o outro só fica recebendo. Né? Ele entra numa situação de ser servido naquela felicidade. E ele questiona, e ele julga, e ele quer aquele ideal que está na mente dele. Né? Sim, Priscila, muito legal. Você está lendo esse livro? É muito legal. Ele é muito legal. A Michelle Obama é incrível. E ela fala... E é de uma simplicidade, né? São coisas ali que são teoricamente muito simples, muito que a gente já sabe, mas da forma como ela fala fica uma coisa mais clara, né? Uma coisa mais que se sustenta na gente, né? Então assim, é pra gente pensar, fazer uma reflexão hoje, sexta-feira, que é aquela que a gente dá aquela relaxada, né? A gente fazer uma reflexão, quantas vezes a causa da nossa infelicidade, né, não está na gente mesmo, nas nossas escolhas, naquilo que a gente está nutrindo na nossa vida, né? E a gente olhar o nível de responsabilidade que a gente tem nessas escolhas, né? Quantas vezes? Às vezes a gente está num trabalho que a gente não gosta há tanto tempo, fazendo coisas que a gente não curte há tanto tempo, está num relacionamento há tanto tempo. Né? Como é que a gente coloca esse poder de escolha? Ou então, se eu estou ali, se é uma situação que eu não consigo, então, será que não existe formas, né, de eu encontrar luminosidade, oxigênio dentro dessas relações para poder existir ali, ainda assim existir? Né? Se realmente é algo que você não consegue se desvincular? Né? Então, é essa responsabilidade, né? A gente não consegue terceirizar, né? A responsabilidade da nossa felicidade, ela não pode ser terceirizada, né? Ela é intransferível, né? E isso é algo que são escolhas, tem a ver, porque eu entro num movimento muito confortável quando eu fico esperando que o outro dê aquilo que eu deveria buscar, que eu deveria pelo menos saber o que é. Às vezes a gente está em relacionamentos que não tem nada a ver com aquilo que a gente quer, a gente está esperando uma coisa que a pessoa nem imagina, ou se ela imagina, ela nunca vai dar exatamente do jeito que a gente quer, porque a gente fala de mundos diferentes, de locais outros diferentes, né? E aí percebe como a gente fica nutrindo situações assim que você fala, caramba, por que eu tô nisso há tanto tempo? Né? Então, hoje, sexta-feira, logo de manhã, vamos fazer, né, uma revisitação nessas situações que a gente está mantendo ao longo de tantos anos, né? E os porquês de tudo isso. Ontem na live, quando a gente fala dos sonhos, né, a gente fala muito disso, né? O sonho como uma metáfora de situações que a gente está vivendo. Ele vem se comunicando, ele vai dando informações para onde... Olhe para isso, veja isso, cheque isso, né? Isso é muito legal, né? Tudo bem, John? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Gabi? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Marilene? Seja muito bem-vindo à live de hoje. A gente está falando, a gente começou nossa live falando de felicidade, falando de responsabilidade, né, sobre essa felicidade, né? Uma coisa importante se a gente atrelar a nossa felicidade a fatores externos, tudo se desmorona. Se a gente atrelar a nossa felicidade, né, ao movimento do outro, a gente fica numa fragilidade muito grande, porque a gente espera para que esse outro ache isso importante também, seja prioridade para ele também. E ele está cuidando da vida dele, porque lembra que o caminho, a jornada, ela é intransferível. Então, assim, a Michelle, ela fala na biografia dela, ela diz assim, que quanto mais ela começou a olhar aquilo que ela gostava, as coisas que a faziam se sentir uma pessoa poderosa, importante, dentro dos seus gostos, daquilo que fazia sentido, mais aquela parceria começou a dar certo. Porque o relacionamento, ele não é algo que alguém tem que me dar. O relacionamento, para ele ser bacana, para ele ser legal, ele precisa ter equilíbrio, a gente precisa construir junto. Os dois vão estar dando subsídios, né? A gente fala que é uma incorporação, os dois vão estar incorporando qualidades dentro desse relacionamento. Então não é justo quando a gente entra no relacionamento ou o outro entra no relacionamento esperando tudo da gente.
me faça feliz, me leve nos locais, saiba o que eu estou pensando. Não é possível que ele não sabe, que ela não sabe. Isso já estava subentendido. Como assim? É pesado, a pessoa não pode estar num relacionamento, seja ele qual for, pisando em ovos, né? Existem palavras mágicas, né? Assim como o sim, muitas vezes é uma palavra mágica, o não, então, é fantástico. Então, o não, ele demarca também fronteiras importantes dentro dos relacionamentos. Não, não dá pra mim, isso não é possível, né? E tem as negociações que elas acontecem. E quando eu falo relacionamentos, pode parecer que essa palavra, ela direcione muito para esse movimento de casais, né? Desse movimento afetivo mais íntimo, né? Mas quando eu falo relacionamento, eu falo para tudo, com filho, com amigo, com trabalho, né? Com pai e mãe. São os relacionamentos de maneira geral, né? Então, quando a gente não sabe nem o que a gente quer, aí a gente tem aquele vazio existencial e a gente entra num trabalho, numa relação, numa faculdade, querendo que aquilo faça assim, dê sentido para a nossa vida. E a conta é outra, né? E a conta é outra. Eu vou buscando sentido nas coisas a partir do que, sabendo exatamente o que eu tenho aqui. Não exatamente, mas tendo uma noção, uma prévia para onde eu quero seguir, quais os caminhos eu quero trilhar, quais as coisas eu quero fazer, né? Então isso é muito, é intransferível e importante, é o grande objetivo, é você saber aonde é que você está indo. Tem um arquétipo num tarô de Marsella, né, muito antigo, que é o eremita. O eremita é uma figura arquetípica, uma imagem arquetípica imputada de muitas qualidades, né? Que é um homem velho, se alguém conhece, né? Já viu essa imagem, é um homem velho, é sábio, ele tem umas vestes, uma túnica um pouco corcunda, e ele leva na mão direita, se eu não me engano, uma lamparina e na mão esquerda um cajado. Então, perceba que essa lamparina que ele segura de uma imagem arquetípica, quando a gente olha para as qualidades dessa imagem, olha tudo que está imputado, é como se esse homem, que já sabe de muitas coisas, ele caminha devagar, olhando para os pés, para onde ele está caminhando, passo a passo, né? Presença, atenção. Ele não é uma luz que ilumina tudo, é uma luz que ilumina o seu caminho, que está prestando atenção em cada passo, né, que está olhando o ambiente que está e não está esperando que alguém venha dizer. Aí tem uma outra imagem arquetípica que é o louco. O louco é muito interessante, né? Tem várias cartas antigas, né, que traz o louco em várias situações e com vários nomes diferentes, né? Mas é um homem jovem com um cachorrinho assim pulando, né? Tipo, oi, tudo bem? Vamos lá, vamos viver a vida, tudo é alegria, tudo é farra, né? O cachorrinho pulando assim, né? E ele tá só com aquela varinha, com uma mochilinha, uma trouxinha bem pequenininha. E ele olha pra frente. Então, quando a gente começa a analisar esse homem que só olha pra frente e não olha pra cá, provavelmente ele vai tropeçar e vai cair, porque ele tá olhando para algo que tá muito distante, né? Ele tá olhando para o horizonte, ele não tá olhando o caminho, a ponte, aquilo que ele tá fazendo no dia a dia. Ele tá indo para o objetivo final e abrindo mão dessa jornada. Então, no início do livro, né, quando a Michelle fala, a Michelle Obama, né, que é best-seller, que a gente começou com uma frase dela que ela diz assim, falando do casamento, né, então ela fala assim, ele sempre me prometeu uma jornada interessante. E que jornada? Então, ele não tá prometendo a felicidade, ele não está prometendo que eu vou ser a mulher mais feliz do mundo, porque ser feliz é uma responsabilidade minha. E não da pessoa, e não do trabalho, e não das escolhas que eu faço externamente. Aliás, é das escolhas que eu faço, mas não daquilo que eu espero dessas escolhas. E eu vou atrás disso, eu construo isso. No momento que eu tenho uma conexão, na verdade, uma reconexão com a minha história, com a minha trajetória, com as minhas experiências infantis, o que é que me trouxe até aqui. Né? Então, quando eu coloco isso para o outro, quando eu digo assim, me faça feliz, né? Você precisa saber, você já me conhece, como assim? E é tão legal, porque quanto mais a gente faz isso, eu falo de uma experiência própria, assim, no meu relacionamento. Né? Eu venho de um relacionamento que houve uma separação, foi disruptivo em vários sentidos, com sofrimento, e você vai ressignificando. E hoje eu vivo uma relação de troca e de desenvolvimento. Então eu não estou aqui esperando
que o outro me faça feliz. Quanto mais eu estou conectado comigo, quanto mais eu estou conectado com a minha energia interna, quanto mais eu estou conectado com o meu caminho, mais eu faço o meu trabalho dentro do relacionamento, porque eu chego com uma coisa boa, eu chego com potência nesse relacionamento, né? Eu chego com agregados para construir algo, né? Para incorporar coisas nessa relação que são minhas. Né? E aí a gente tem uma identidade desse casal. Então o casal ele tem uma identidade, ele tem características que não é só do Fabiano e nem só da Patrícia, mas eles juntos têm características, porque isso é o casamento, é essa incorporação de afetos, incorporação de valores, incorporação de crenças. Ah, mas isso quer dizer que a gente concorda sempre? Não. Não. Só que tem uma coisa importantíssima dentro do relacionamento, que opinião é opinião, não é verdade, é ponto de vista. Então, quando você percebe isso, que o outro ele tem um ponto de vista, e esse ponto de vista está intimamente relacionado com as experiências que ele ou ela tiveram na vida, eu não posso dizer, não, isso não tem nada a ver. Não, isso que você está falando, nada a ver, ó, nonsense total. Não, isso é besteira. Como que eu digo isso? Isso é no mínimo desrespeitoso. Então, quando eu chego com a minha história, quando eu chego com as minhas experiências, né? Quando eu chego com tudo isso, eu chego com uma identidade. E aí a disposição dessa troca, a disposição, né, dessa incorporação de valores, de crenças, né? Você estar disposto a entender o mundo do outro e não achar que o seu mundo é uma verdade e que ele precisa ser respeitado. E aí a gente tem todo um movimento de inflexibilidade dentro da relação. O outro chega com o mundo dele. E esse mundo foi construído ao longo de todos aqueles anos de vida. Então, quando ele fala alguma coisa, ele fala esse ponto de vista, essa perspectiva, ele fala desse mundo. E você também. A questão é achar ali, né, como é que a gente se comunica, né? Então, quando eu chego, né, eu abandono o meu mundo, e aí começa a vivenciar o mundo do outro, né? Às vezes acontece isso no trabalho. A gente entra numa empresa, aí a gente diz assim, eu vesti a camisa da empresa. Ou seja, eu me esqueci, eu tirei a minha camisa, eu não coloquei por cima, eu tirei a minha camisa, vesti a camisa da empresa e daqui por diante eu fui à empresa. Qual foi o diferencial que você trouxe para essa empresa? Você só construiu um sofrimento para você, porque uma hora essa identidade, ela precisa falar. Isso vai gerando uma bomba e você vai explodir. Então, ainda assim, é você dentro de um processo. E é muito importante que você esteja conectado com essa sua história, conectado com as coisas que você não gosta, conectado com os seus limites, conectado com aquilo que é importante, né? É muito importante a gente saber o que eu não gosto e o que eu gosto. Senão eu vou levando assim, não, porque eu preciso muito desse trabalho. Não, mas eu preciso muito desse trabalho. Ok, eu sei disso, eu sei que o trabalho é importante. Mas no momento que você vem para construir com isso, fica melhor, você vai ficar mais produtivo. Então, olha só, se a gente trabalha, às vezes, né, em empresas, né, ou tem relacionamentos, né, que não são legais, né, que são ali abusivos e tal. E aí a gente começa a olhar a nossa responsabilidade, qual é a minha responsabilidade nisso? Né? Existe alguma maneira disso ser ressignificado? Existe alguma maneira de eu mudar o olhar para isso e conseguir trazer um conforto para a minha existência? Isso está um pouco mais alinhado? Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui que eu acho que fica legal. Eu tinha uma pessoa que ela adorava fazer atividade física. Amava fazer atividade física. Se formou em educação física, depois virou instrutor de uma terapia onde trabalhava com o corpo. Uma pessoa extremamente de energia muito alta, né? Muito solar, assim, muito alta energia, né? E aí chegou um momento da vida e falou assim, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer algo que me dê grana, porque isso que eu estou trabalhando agora a coisa não tá. E aí eu conheço essa pessoa nessa fase da vida, né? E montando uma empresa. Muito longe de tudo aquilo que ele gostava, muito longe de tudo que trouxe ele até aqui. Ok, vamos lá, né? Vamos ver onde é que a gente se encaixa nisso, né? Vamos ver como é que a gente faz isso ficar bom e produtivo, né? E aí a gente conversando e tal. E aí ele trouxe a possibilidade de uma usina solar, de energia solar. E aí eu falei,
tá, vamos lá, né? Você já pensou nisso em algum momento? Você já tinha alguma conexão com isso e tal? Porque tá parecendo aquela garota que é linda, gostosa, que é tudo de bom, mas eu não me apaixono por ela. Então eu não consigo ter um lastro com essa história, eu não consigo ter isso. E aí a gente começou, né, a achar conexões da energia solar com todas as práticas dessa atividade terapêutica que ele fazia, né, que é, né, com a saudação do sol e tantas outras coisas. Então ele foi criando conexões e aí aquilo foi fazendo sentido para ele, né? Então assim, ele foi simbolizando de uma maneira diferente aquele trabalho para que desse energia, né, para que ele conseguisse construir aquilo que ele precisava, que era uma estabilidade, enfim, ter recursos dentro de uma coisa que para ele era mais confortável do que ele estava vivenciando. E aí aquilo deu um upgrade de energia, né? Aquilo deu uma reanimada. Então ele simbolizou tudo isso de forma diferente, ele deu um lugar para aquilo que ele fazia, que foi uma época, que foi um tempo, mas ele também foi trazendo a filosofia e a mente, né, a ideologia, os paradigmas de tudo aquilo para o trabalho e incorporando, porque aquilo também é ele. Então o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente está fazendo coisas, né, que não são legais, que a gente não está feliz, e a coisa vai indo. Será que se eu fizer uma coisa, às vezes com medo, né, de ter essas trocas, né, de trocar relacionamentos, de mudar de relacionamentos ou de ficar sozinho, você fala assim, olha, se eu, infeliz, do jeito que eu estava, ainda estava levando, era possível, imagine se você estiver livre desse peso. Será que você não vai ser mais produtivo? Será que se você estiver numa empresa, mesmo que seja com medo, não vou ganhar a mesma grana e tal, mas fazendo algo que você gosta, que é significativo, que faz sentido, que tem a ver com o seu momento atual agora, será que não vai ser melhor? Né? Então são esses medos, né? Situações assim de medo que a gente tem que vai travando o movimento da gente, né? E sobretudo a gente olhar para a felicidade, né? O que eu encaro como felicidade, né? A felicidade a gente falou disso, acho que numa live dessa semana ou da semana passada, né? Que felicidade é ter um dia perfeito, por exemplo. Aí eu falei, né? Mas o que seria esse dia perfeito? E aí as pessoas falam assim, a grande maioria das pessoas falam assim, quando as coisas acontecem exatamente do jeito que eu imaginei, ou que eu programei. Eu falei, nossa, difícil então, né? Porque quando acontece, é um bônus, né? Porque a gente tá no meio, né? Não tem como controlar isso. A gente tá num fluxo aí. As coisas, elas têm um tempo próprio que não depende muito da nossa vontade. Então, se a gente condicionar a nossa felicidade a algo que a gente organizou na nossa mente ali direitinho, eu vou ter uma sensação de frustração muito grande. No decorrer do dia, no decorrer das experiências que eu vou viver, porque se não acontecer do jeito que eu esperava, eu gero uma ansiedade, eu gero uma frustração, eu gero uma falta de energia para novos projetos, né? E tudo é aprendizado, é como a Michelle Obama fala, né? Uma jornada interessante, né? E que jornada! Então, assim, se a gente ampliar o nosso olhar, né? Abrir a perspectiva para se distanciar um pouco desse euzinho que fica no mimimi, que tinha que ser assim, por que não foi, né? Nossa, meu livro tem que estar desse jeito e tal. E a gente vê que tem alguém pegou o nosso livro e colocou de um jeito diferente. Ao invés da gente se irritar, a gente, de repente, dá uma parada. Sabe, são essas coisas, né? Não estou falando para você tirar suas manias, né? Porque são movimentos intensos, né? Que estão muito arraigados na gente, né? Mas a gente se observar, quando tem algo que é muito forte na nossa personalidade, principalmente de inflexibilidade e rigidez, e aí acontece, dá uma parada, questiona aquilo, se pergunta por que isso me incomoda tanto, né? Por que eu perco tanta energia com algo que é recorrente, que não faz sentido para as outras pessoas, mas para mim faz. E por que isso faz tanto sentido? E por que isso causa tanto sofrimento, né? Então, nesse livro, né, chama Minha História, esse livro da Michelle Obama, ela fala exatamente isso, né? Eu sou responsável pela minha felicidade, né? Eu não me casei com o Barack para ele me fazer feliz. Ninguém pode me fazer feliz, né? Então, as minhas decepções com as coisas, com ele e com as coisas que eu fui observando, que eu vivi durante a minha vida, as minhas decepções, elas estavam naquilo que as pessoas não me davam e que eu queria. E que era uma responsabilidade minha buscar, e não da outra pessoa, né? Então, quando eu decidi que eu mesma
deveria buscar aquilo que me faz feliz e parar de esperar e parar de terceirizar, né? Para que o outro fizesse isso, as coisas começaram a funcionar muito melhor, eu comecei a ser muito mais produtiva e muito mais conectada, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente desenvolve relacionamentos de necessidade. Sabe assim, a pessoa tá com ela, não, por que você tá com ela? Não, porque ela precisa de mim. Ela precisa de mim? Como assim? Eu tô com você porque eu quero estar, não porque eu preciso. Né? Não porque eu preciso. Né? Eu estou aqui porque eu quero, porque é gostoso, porque é legal, porque eu tô feliz. Porque aqui eu sou mais forte, porque nessa relação, seja com pai, com mãe, com irmão, nessa relação a gente se desenvolve, nessa relação eu cresço enquanto pessoa, nessa relação eu contribuo no desenvolvimento de cada um desses integrantes dessa relação. É um sistema. E eu estou contribuindo com a minha parte, que é a minha responsabilidade, que ela não é intransferível. Né? Então, assim, às vezes a gente tem relacionamentos com os nossos pais, às vezes com 40 anos, e a gente está ainda precisando de uma aprovação deles e ali olhando para eles para ver se eles estão felizes com aquilo que eu estou fazendo, com o que eu não estou fazendo, enquanto que naquele momento eu pego os tesouros, né, eu pego aquilo que eles me deram como importância e começo a tocar a minha vida. Às vezes pode ser que eu tenha atitudes que eles não vão ficar felizes, que eu não vou sanar com a expectativa deles, mas é isso. Você está feliz? Esse é o caminho que você escolheu, tem um preço, tudo nessa vida tem um preço, e a felicidade ela é uma conquista. A felicidade é algo que tem um preço, que a gente vai passar por situações que a gente vai ter que abrir mão de coisas, e a gente vai ter que valorizar outras. Né? Então, o documentário da Michelle é incrível, está no Netflix, ele foi lançado agora no dia 6 de maio de 2020, já é um dos vídeos, tirando da Brené Brown, falando de vulnerabilidade, eu acho que é um dos documentários mais vistos no Netflix, que é muito legal e chama Minha História. Eu acho que super vale a pena. Tem o livro também, eu gosto mais dos livros. O documentário é legal porque é rapidinho, né? 1 hora acho que tem quase 2 horas. Você assiste o documentário, mas depois compra o livro, lê o livro é muito bacana, né? Então eu queria deixar essa mensagem assim de hoje, né? Pra gente começar a olhar, né? Quando você perceber que tem algo que você é muito rígido, que aquilo mexe muito com você, que aquilo te desorganiza, é importante a gente reconhecer isso, reconhecer essas nossas dificuldades, né? Reconhecer essa nossa, às vezes parece uma impossibilidade de ver de um jeito diferente. Mas quando você reconhece isso, e às vezes dá um insight, você fala, porra, quanto tempo, quanto sofrimento eu causei com as pessoas por causa disso, né? Aí a gente reconhecer essas nossas dificuldades com dignidade, né? De olhar para isso, né? E falar assim, caramba, mas eu posso melhorar, peraí, né? Eu posso me desenvolver numa questão X, Y, Z, né? Eu posso ter um desenvolvimento disso, acho que é importante para mim, é importante para os outros, mas, sobretudo, é importante para o meu desenvolvimento. É importante para as minhas relações, é importante para eu compreender o mundo dos outros, é importante porque no momento que eu sei como é que eu funciono, no momento que eu sei essas coisas que eu sou rígida, que eu sou inflexível, né? Eu também abro espaço para entender o mundo do outro e a minha comunicação fica muito mais assertiva. Por exemplo, tem pessoas que são muito bélicas na fala, né? São muito agressivas e não necessariamente elas são agressivas, às vezes elas são objetivas, né? São pessoas muito objetivas, muito rápidas, pensam muito ágil. E aí acaba que fica uma fala um pouco ofensiva. Então a pessoa se percebe que ela não está sozinha. Que toda aquela fala, que tudo aquilo que vai sair ali vai ter alguém que vai escutar. Tem uma passagem assim que eu acho interessante. Eu gosto muito de ler essas passagens religiosas, assim, de todas as religiões de maneira geral, mas eu acho que é Santo Agostinho, eu não tenho certeza, eu já falei disso, que ele fala sobre um homem de bem. Então ele diz assim, se coloque no lugar, né, para você checar se foi um homem de bem naquele dia. Então ele fala assim, se coloque no lugar da pessoa que escutou, que interagiu com você naquele dia. Então escute toda aquela fala, né? Vai escutando toda a forma como você olhou, toda a forma que você falou, toda a forma que... Tudo que você agiu. Se coloque no lugar do outro. Ali, né? Se ficou ok, se tá tudo certo, se você ouviria aquilo bem tranquilo naquele dia, né? Esse é o crivo, né? Você foi um homem de bem. Então é interessante isso, fazer essa reflexão noturna, né? Antes da gente dormir, né? Até porque a gente não sabe quando vai ser... Nem quando, nem como, nem onde será o nosso último dia, porque eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas morrem,
né? A gente morre. A gente nunca sabe qual é o nosso último dia. Então é legal, eu acho, fazer uma reflexão quando a gente vai dormir, né? Porque o sono é uma experiência de morte. A gente, desliga, né? Dá uma desligada disso, do que está acontecendo, e a gente vai para o mundo real, né? O mundo, a gente fala que o mundo do sonho é um mundo fantasioso, né? Mas é na fantasia, nessa metáfora que a gente está vivendo os nossos desejos, aquilo que realmente está reverberando e fica meio escondidinho aqui, né? Então eu queria muito que a gente olhasse para tudo isso, né? Olhasse para esse caminho que a gente está fazendo, olhasse com uma certa compaixão para a pessoa que nós somos e com esse desejo, não de se criticar e nem de ficar, né? Tá ali se batendo, né? Mas com dignidade, olhar para cada coisa que a gente pode melhorar com muita tranquilidade. Dizer assim, isso é uma demanda, isso é uma questão, eu preciso resolver isso, né? E eu preciso resolver isso é um movimento de muita coragem, porque coragem, né, não significa que eu vou tendo a certeza absoluta que vai dar certo. A coragem é aquilo que, mesmo eu com medo, eu enfrento. Isso é ter coragem, né? Isso é ser valente, isso é valentia, é coragem, né? Mesmo sabendo, acho que valentia é quando eu tenho um ego mais aflorado, não sei se vocês discordam, esse é meu ponto de vista, um ego mais aflorado, achando que eu tenho certeza que eu posso vender, e aí vencer. E aí parece que a valentia tem uma coisa mais impositiva, assim. A coragem, me parece, esse é o meu ponto de vista, quem discorda pode trocar comigo, eu estou disponível. Me parece que a coragem, você entra numa questão sem saber exatamente, é um ato de fé, né? Como diria na psicologia analítica, né? Você entra com a coragem de ter uma intuição de que pode dar certo, pode dar errado, mas pode dar certo também. E é nessa intuição que você vai e vive aquela situação. Então, essa coragem, né, essa busca assim, por nós mesmos, né, esse olhar para si mesmo, né, de reconhecer as nossas questões, né, de reconhecer as nossas demandas internas, né, de se olhar, a gente economiza um tempo danado nas relações, sabe? Às vezes a gente nem entra em relações, quando você já está reconectado com você, quando você está conectado com aquilo que você gosta e com aquilo que você não gosta. Você consegue ali evitar situações que podem ser muito, sabe, terríveis ali, né? Porque você já sabe que ali tem um buraco. Para que eu vou entrar? Eu sei que eu sempre caio naquele buraco. Né? Para quê? Né? Eu vou contornar aqui, eu entender isso, entender esse modus operandi, entender como é que o nosso software está programado, entender o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Então, esse controle que a gente tem das coisas, né? Que a gente acha que a felicidade está fora, ele é um controle, né? Abram bem os ouvidos, assim, né? Ele é um controle que ele é temporário e ele é ilusório. A gente não controla nada. Absolutamente nada. Para você ver como a gente muda o tempo todo, né? Então, eu queria muito, né, que no Sexta da Matina hoje a gente olhasse, sexta-feira, né? Vamos olhar as nossas questões, né? Vamos olhar, deixa eu separar aqui, né? Tudo aqui é meio importante. Nossa, Patrícia, mas são muitas coisas. Ok, mas dá uma prioridade. Vê o que é que está pegando mais aí no seu processo, no seu caminho, né? Qual foi a árvore que caiu nesse caminho, que está aí, que toda você anda, quando chega ali tem uma árvore. Aí você dá a volta, anda, quando chega ali, você tem que passar por ali. Chega uma hora que você vai ter que tirar essa árvore, né? Então vamos olhar para essa árvore, vamos ver se existe esse obstáculo, se existe isso daí, vamos arrancar isso daí de uma vez por todas, né? Pedir ajuda, faça terapia, tem tantas abordagens legais, está entrando aí um bocado de psicólogo aí entrando. Então, assim, busque uma análise, busque uma terapia, e tem terapias diferentes, tá? Não tem terapia só de fala, não. Tem tantas terapias interessantes aí, veja aquilo que faz sentido, que tem a ver com o seu caminho, que tem a ver com a sua história, né? Pra gente, é uma questão. Se tem uma questão, não é um problema. Né, um problema no sentido pejorativo. É uma questão que eu preciso resolver. E num determinado momento eu vou ter que resolver. Senão parece que a gente volta nesse movimento circular, né? E essa impressão nunca mas a gente tem essa impressão que está sempre voltando para o mesmo ponto. E é legal, né, quando a gente está nesse movimento aspiral e ascendente, né? Pode parecer que eu estou voltando para o mesmo ponto, mas sempre é diferente, né?
tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, deixe feedback. É muito importante pra gente, pra mim, pro pessoal que me ajuda aqui a fazer esses vídeos, né? A gente tá com muito trabalho, a gente tem feito muitas coisas, trazendo muitos convidados, enfim, com o grande desejo de gerar benefício para as pessoas, né? Então, deixe os comentários, se não foi legal, se foi... Sabe, a gente quer interagir com as pessoas que estão aqui nesse momento e ver se isso é uma coisa legal, se a iniciativa é bacana e se a gente continua com isso, tá bom? Um beijo grande, tudo de bom, uma ótima sexta-feira, um dia incrível pra vocês. Eu já fiz muita coisa hoje, eu já malhei, eu já meditei, agora eu já tomei café, agora eu tô aqui e vou começar a atender às 10, tá bom? Um beijo grande, tudo de bom pra vocês.